Olá, sejam muito bem-vindos a essa primeira jornada online de engenharia industrial. Eu sou o Jofre Capucho e estou muito feliz por estar aqui participando, partilhando com vocês desse tempo e agradeço sinceramente a organização do evento pelo convite. Para mim é um motivo de grande orgulho participar dessa primeira edição desse evento. Jornada online de engenharia industrial, nós vamos tratar de um assunto que é o licenciamento ambiental. E nós vamos pautar a nossa conversa na resolução CONAMA número 237, de 19 de dezembro de 1997. E eu inicio a nossa conversa me apresentando. Eu gosto muito de trazer a minha formação primeiro. Eu sou um caipira estudado, como dizem na minha terra, e a minha formação é essa. Eu sou um pai de família, católico, um violeiro, um brasileiro que procuro cumprir com as minhas obrigações e dar o meu retorno para a sociedade. E é isso que eu estou procurando fazer hoje, é por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho com vocês. E essa é a minha formação. E eu tenho também a minha formação acadêmica. Eu sou engenheiro industrial químico pela Escola de Engenharia de Lorena, um campus da USP. É a antiga FAENQ, uma escola muito bem conceituada. E pela mesma escola, pela Escola de Engenharia de Lorena, da USP, eu sou mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em engenharia química. E a minha atuação profissional, ela é basicamente industrial. Eu sou um profissional da indústria e eu atuo em processos, qualidade e passei por empreendedorismo também um período, desde 2000. Eu sou um profissional da indústria desde o ano 2000 e atualmente eu trabalho com processos de licenciamento. Eu atuo em processo de licenciamento desde 2009 e nós vamos falar exatamente hoje sobre esse assunto. E como é que a gente vai trabalhar nessa conversa que a gente vai ter aqui? Como eu falei, a gente vai pautar essa conversa na resolução 237 de 1997. Nós vamos apresentar uma visão geral desse processo de licenciamento, os principais conceitos, os principais aspectos, na forma de um estudo dirigido. Nós vamos passar pela resolução e os principais itens, não ela toda, e nós vamos discutindo ao longo desse estudo dirigido sobre as particularidades do processo e a atuação do profissional de engenharia industrial nesse processo de licenciamento. Essa resolução CONAMA, ela é emitida por um órgão, um Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é um órgão consultivo do Ministério do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ele é composto por entidades diversas, é um colegiado composto por órgãos federais, estaduais, municipais, pelo setor empresarial e pela sociedade civil, que é, então, ali o motivo de se fazer um processo de licenciamento é prestar contas à sociedade civil e ao meio ambiente que a ela pertence. E o Conselho ele tem várias atribuições, não vamos entrar nesse mérito agora, isso está lá disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, mas uma delas é estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, empreendimentos em geral. E sendo essa uma das atribuições, o Conselho a executa através de suas resoluções. E a resolução que a gente vai tratar hoje é a resolução número 237, que estabelece requisitos para o processo de licenciamento ambiental. Por licenciamento ambiental, a gente entende um processo administrativo através do qual se licencia, se concede autorização de operação ou autorização para que um empreendimento possa ser executado.
desde a localização, quanto à instalação, ampliação, operação de empreendimentos, enfim, de uma forma geral, é um processo administrativo que emite essa autorização para o empreendimento. E o que é que consta no escopo desse processo de licenciamento? Desde a localização, passando pela construção do empreendimento, a instalação, ampliação, modificações no empreendimento, isso é muito importante. O empreendimento ele é licenciado e ele é licenciado sob algumas condições. O órgão regulador que emite uma licença, ele faz uma série de análises, a gente vai ver no detalhe, e o contexto licenciado precisa ser preservado ao longo da vigência de uma licença. Então, modificações e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, eles são objeto do escopo do licenciamento ambiental. Isso sem prejuízo de licenças específicas que alguns ramos de atuação exigem. E os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, eles estão descritos na resolução CONAMA, tem um anexo específico com a descrição dos empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Esse licenciamento ele é realizado pelo poder público, através do órgão nacional, o IBAMA, para empreendimentos que são realizados no Brasil, em países limítrofes, que ultrapassem limites de Estado, limites territoriais de país ou de Estado. Alguns ramos específicos, como o setor nuclear. O licenciamento ambiental de todo o setor nuclear é feito pelo órgão federal, que é através do IBAMA, e também empreendimentos militares são licenciados pelo IBAMA, enfim, alguns específicos. Eu citei há pouco processos específicos de licenciamento além do ambiental. O nuclear é um deles. O empreendimento que atue no setor nuclear, ele está sujeito, além do licenciamento ambiental, também a um licenciamento nuclear específico. E assim, outros ramos também demandam processos de licenciamento específicos. Enfim, estamos falando em competências. O licenciamento é feito pelo poder público e pode ser feito tanto pela esfera nacional quanto estadual, em alguns casos, dependendo também da extensão do seu empreendimento, dos impactos dele, se extrapola limites de município, por exemplo, quando é delegado pelo órgão federal e até pelo poder público municipal, através normalmente de secretarias do meio ambiente ou de agências específicas ambientais. Quando o impacto é local, empreendimentos específicos, né? E como é que se dá esse processo de licenciamento? O processo de licenciamento ele cumpre um protocolo de várias fases, né? E a primeira fase desse processo de licenciamento é a definição pelo órgão ambiental competente do que precisa ser apresentado, da documentação que precisa ser apresentada, isso sob a forma de estudos, projetos, documentos do empreendimento, o que precisa ser apresentado para subsidiar esse processo de licenciamento. Então, o primeiro passo do processo de licenciamento, e esse primeiro passo ele já conta ativamente com a atuação dos profissionais de engenharia, é uma conversa com o órgão ambiental competente. Isso eu estou chamando de conversa, mas é um procedimento formal, protocolar, que define quais serão os requisitos para esse processo de licenciamento. Que documentos vão subsidiar esse processo? E esses documentos justamente vão ser providos, no caso de empreendimentos industriais, pelos profissionais de engenharia. Normalmente é o que acontece. Tá? E aí, quando a gente fala em documentos, nós vamos abrir um pequeno parênteses aqui. Vamos fazer aqui uma pequena pausa e vamos falar um pouco sobre os instrumentos. A gente falou que essa primeira etapa, ela trata dos instrumentos, do que vai ser apresentado
nesse processo de licenciamento. Então, o licenciamento ambiental ele depende, basicamente, quase todos os casos eles vão demandar a elaboração de um estudo de impacto ambiental. É o famoso EIA-RIMA, é um documento que ele é base para as audiências públicas, quando elas forem aplicáveis, mas ele é base para subsidiar a análise do regulador. É o documento mais comum, é o estudo de impacto ambiental, que culmina num relatório de impacto ao meio ambiente, que é o que é apresentado de fato à sociedade. Ele precisa ter uma linguagem compreensível pela sociedade, e isso demanda bastante habilidade do engenheiro em traduzir os aspectos técnicos de uma forma que a sociedade compreenda. E esses documentos eles são apresentados como subsídio para análise da licença requerida. Então, só uma pequena intervenção para chamar a atenção para esse documento, que é um documento muito importante do processo de licenciamento. Uma vez definido o que precisa ser apresentado, então é feito pelo empreendedor ou pelo candidato a empreendedor um requerimento de licença ambiental. E esse requerimento ele é feito a partir da apresentação dos documentos que foram definidos na primeira etapa do licenciamento, que foi a definição dos documentos que subsidiariam. Esse requerimento ele é feito e é necessário que o empreendedor dê publicidade a esses documentos. A gente já não está falando nem tanto mais de engenharia nesse caso, mas a gente está falando de comunicação social. E é muito importante. Quando um empreendimento requer uma licença, esse é um ato público e precisa ser dado publicidade. Normalmente a publicação num jornal de circulação local ou de grande circulação, dependendo do empreendimento. Uma vez que se faça o requerimento e se apresente os documentos, o órgão ambiental então vai fazer as análises desses documentos e possivelmente ao longo do processo, ao longo dessa análise, para esclarecimentos, para obtenção de informações, é possível que se façam vistorias técnicas. O órgão regulador ele tem essa prerrogativa de realizar vistorias técnicas para compreender aqueles documentos que estão sendo apresentados. Então, já começa aí um processo de relação com o regulador, tanto na apresentação dos documentos, que precisam ser bem redigidos, precisam ser claros, quanto no acompanhamento, na recepção dessas vistorias técnicas, que também são ponto importante, ponto-chave para a compreensão do regulador. Perceba que o regulador é alguém que representa o poder público, que representa a sociedade civil e que vai conferir, e que tem essa prerrogativa de conferir ao empreendedor uma autorização para que ele opere. Então, vamos sempre estar considerando a responsabilidade do órgão competente. Ele, quando concede uma licença, ele se compromete de alguma forma com aquele empreendimento, com a análise daquele requisito, daqueles documentos e com a análise do impacto todo que esse empreendimento vai causar. Por isso, essa necessidade de ser claro e de trabalhar de forma transparente e colaborativa com o regulador, porque quando ele emite uma licença, ele também se compromete e responde sobre isso perante o Ministério Público e outros órgãos. Então, ele fazendo essa análise dos documentos que são apresentados, ele pode tanto promover vistorias técnicas, quanto também solicitar esclarecimentos e informações complementares. Isso vai ser uma relação direta, principalmente com o pessoal de engenharia, que é quem provê essas informações para o regulador, via de regra. Depende muito do empreendimento. Uma vez esclarecido, o órgão ambiental pode
exigir que o empreendimento ou que esses estudos sejam apresentados em audiência pública. Eu comentei que a sociedade civil é o agente interessado, a parte interessada no licenciamento ambiental, em preservar o meio ambiente, que é um direito da sociedade civil, e ela participa ativamente do processo de licenciamento, principalmente para empreendimentos de maior impacto. Ela participa através da audiência pública. A audiência pública, ela é um evento que conta com o empreendedor fazendo suas considerações, o órgão ambiental competente fazendo suas considerações e a sociedade civil colocando seus pontos de vista e suas expectativas, e que muitas vezes, se bem colocadas, são consideradas pelo órgão ambiental, pelo poder público, através tanto do órgão ambiental quanto do Ministério Público, que normalmente também participa dessas audiências públicas. Então, são debates técnicos voltados para a sociedade civil. Então, é necessário esse convencimento, e aí entra a atuação do profissional de engenharia, que vai apresentar esses dados técnicos, informações técnicas para um público leigo. Então, é um ponto que é uma oportunidade grande de, com transparência, apresentar à população seu empreendimento, apresentar à sociedade civil o seu empreendimento e as medidas que serão adotadas para minimizar os impactos. Uma vez convencida a sociedade civil, o seu processo de licenciamento ele vai ser muito mais tranquilo e vai caminhar de uma forma muito mais eficaz. Essa capacidade do profissional de engenharia de traduzir aspectos técnicos em uma linguagem compreensível pela sociedade civil, ela é, sem dúvida, um diferencial. E vai contar muito nessas audiências públicas e nessa relação com os reguladores, que muitas vezes também não são especialistas naqueles pontos, não são especialistas no objeto do empreendimento. A gente tem a engenharia, ela é muito diversificada, a atuação industrial ela é muito diversificada, então não é possível que a gente tenha agentes especialistas em todas as áreas. Então a gente vai ter que exercer essa habilidade e fazer essa diferença. Após as audiências públicas, a gente volta naquela etapa de conversas e solicitações de esclarecimentos e complementações. Isso é uma constante ao longo do processo todo. Essa interação com o regulador, através de contribuições e esclarecimentos, ela é constante e ela é desejável, porque quanto mais interação, mais oportunidade de esclarecer e mais chances o seu empreendimento tem de ser bem sucedido no seu processo de licenciamento. Enfim, passado toda essa etapa de avaliação dos documentos, é emitido então, finalmente, um parecer técnico pelo órgão ambiental e, baseado nesse parecer técnico, é baseado no parecer técnico que o órgão ambiental, o órgão do poder público, vai então deferir ou indeferir um pedido de licença, e também deve ser dada publicidade. E nesse caso de deferimento encerra-se aquela etapa do processo de licenciamento, né? Aquele processo de licenciamento, se é de uma licença prévia ou uma licença de instalação, ela está encerrada ali, e aí, licença emitida, o empreendimento acontece, aquela etapa do empreendimento acontece. E aí tem as observações que devem ser feitas, né? Em muitos casos,
existem providências específicas relacionadas ao uso e ocupação de solo, em alguns casos autorização de supressão de vegetação, outorga para uso de água. Isso depende muito do empreendimento, também é uma questão a ser considerada pelo corpo técnico do empreendimento, os profissionais de engenharia. E também pode acontecer nesse deferimento, né, na emissão da licença, podem ser geradas novas demandas de estudos ou novas demandas de complementação de documentação e aquilo que chamamos de condicionantes das licenças. E essas condicionantes, elas devem ser atendidas. Normalmente são relatórios, programas de monitoração, enfim, são providências que o empreendimento, através de seu corpo técnico principalmente, seu corpo de engenharia, são providências que o empreendimento deve tomar a fim de manter a licença vigente. E aí essas condicionantes, elas sendo atendidas, a licença ela é mantida vigente. Então ela tem essa condição, por isso condicionantes de licença, né? E nós falamos nos documentos, nos estudos, e existe uma questão muito importante a se considerar, que é a responsabilidade do corpo técnico, dos profissionais de engenharia sobre esses documentos e essas informações. E aqui eu queria fazer um apelo aos profissionais de engenharia que estão participando com a gente desse evento, dessa primeira jornada online. Infelizmente, é uma coisa que particularmente me entristece. Infelizmente, é muito comum ouvir falar em assédio que é sofrido pelos engenheiros com relação à responsabilidade técnica. É muito comum se ouvir falar estou procurando um engenheiro para assinar para mim esse projeto, estou procurando um profissional para assinar para mim essa responsabilidade técnica, para assumir essa responsabilidade técnica. Gente, isso é muito sério. E isso tem impactos que vão muito além do processo de licenciamento, até impactos legais, de civis e criminais nesses casos. Quando você assume a responsabilidade técnica, quando você assina um documento, você está colocando ali o seu diploma, o seu profissional, acreditando aquele documento. Então, fuja dessa situação por mais tentador que pareça, de assinar um documento que não foi elaborado, enfim. Isso, infelizmente, ainda é muito comum e os profissionais, eles devem evitar esse tipo de situação, devem combater isso, enfim. Não é algo que se deva fazer. Quem emite um documento, quem assina um documento, o empreendedor e o seu profissional, o corpo técnico, ele é responsável por aquelas informações. Em alguns casos, exige-se até total isenção, e aí, em alguns casos, o próprio empreendedor e seu corpo técnico efetivo fica impedido de elaborar algum estudo por incompetência técnica ou para que o trabalho tenha isenção. Empresas especializadas elaboram documentos e estudos ambientais, e isso tem um peso legal e, enfim, deve ser executado por profissionais legalmente habilitados. Então, se você é um engenheiro, é um empreendedor e tem essa situação, faça da maneira correta, porque além de todo o aspecto legal, existe o risco técnico de você estar incorrendo num erro técnico e aí depois ser responsabilizado por isso, e aí depois você ter um prejuízo ambiental e talvez até um prejuízo da saúde e da vida das pessoas. Então, não é algo que se faça. Fuja dessa situação, evite essa situação, não faça isso.
Se você for assediado nesse sentido, se posicione de maneira responsável com relação a essa situação, porque você tem responsabilidade sobre aqueles documentos. Os estudos eles devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados. Se você não é um profissional legalmente habilitado naquela área específica, não faça. Se você não elaborou o estudo, não assine e, enfim, assim por diante. Os responsáveis estão sujeitos, então, a circunstâncias e sanções administrativas, civis e penais. Isso está no próprio corpo da resolução. Existe uma outra particularidade com relação ao processo de licenciamento ambiental, que o custo do licenciamento é do empreendedor. Então, você que vai atuar nesse processo de licenciamento, você precisa considerar os custos do seu projeto, os custos de licenciamento. O órgão ambiental é um órgão do poder público, então ele vai exercer esse poder, né? essa função de avaliar o seu projeto, o seu empreendimento e emitir uma licença, e ele tem todo um custo para realizar esse procedimento, esse expediente de licença. Então, seu corpo técnico, os estudos e as vistorias, despesas de viagem, enfim, todas as despesas que o órgão ambiental tem, elas devem ser ressarcidas aos cofres públicos através pelo empreendedor. Então, o empreendedor ele precisa ressarcir esses custos. Então, é importante você estimar esses custos no seu projeto, os custos de licenciamento. E aí, uma vez concluído o processo de licenciamento, quando o órgão regulador lhe apresentar essa conta para ser paga, é facultado ao empreendedor acesso à planilha. Isso tem que ter transparência nesse processo. Se o empreendedor vai ressarcir os cofres públicos dessas despesas de licenciamento, desse custo da emissão da licença, também é facultado a ele questionar e enfim, saber o que ele está pagando. Então, você precisa considerar isso, mas saiba que você tem esse direito também de saber o que você está pagando ali. Uma particularidade também, nessa relação com o regulador, você apresenta estudos, ele pede complementação e você apresenta estudos complementares, informações complementares. Existem prazos para que sejam avaliados esses documentos e também o seu cronograma precisa considerar esses prazos. Quando você faz uma requisição, o regulador tem por padrão 6 meses para avaliar aquela documentação que foi entregue. E aí, chegando até 12 meses, no caso de arrima. Então, existe essa previsão na resolução CONAMA de que o órgão ambiental não pode simplesmente engavetar um documento seu e não dar retorno. Ele tem prazo legal, responde por isso se não cumprir esse prazo, e aí tem os órgãos de controle que vão atuar nesse caso, né? E, enfim, você também tem o seu prazo para responder, para atender às solicitações de esclarecimento. Então, o processo ele tem um deadline relativamente bem definido e você tem condições de considerar isso no seu cronograma de projeto. Vamos falar um pouco sobre as licenças, as modalidades de licença. Porque quando a gente fala em licenciamento, são basicamente 3 expedientes do licenciamento ambiental. A licença prévia, aquela que avalia e aprova a localização, concepção e atesta a viabilidade ambiental de um empreendimento e estabelece ali os requisitos básicos e as condicionantes para as próximas etapas. A licença de instalação, que é aquela
que autoriza o empreendimento a ser concebido e instalado de fato, com as respectivas medidas de controle ambiental, os condicionantes, e também a licença de operação, uma vez que as condicionantes da instalação foram atendidas, uma vez que o procedimento foi todo, o rito foi todo cumprido, e a instalação se deu conforme o projeto, o órgão ambiental então concede a licença de operação. E cada um desses expedientes demanda o rito completo, como a gente já viu, desde o requerimento, passando pelas análises, até o deferimento da licença. E em todos esses expedientes, o profissional de engenharia industrial, o corpo técnico do empreendimento, vai atuar de forma ativa nessa interação com o público, com o poder público e com a sociedade civil. O prazo de uma licença prévia, ele é o mínimo, o estabelecido no cronograma, não podendo ser superior a 5 anos. Da mesma forma, a licença de instalação, ela tem como prazo mínimo, que é estabelecido no cronograma, e não pode ser superior a 6 anos. Enquanto uma licença de operação, essa sim, já o empreendimento está implantado, instalado e pronto para operar, ela tem uma validade que varia de 4 a 10 anos. E essa concessão de licença e esse prazo no qual a licença é concedida, ele varia muito em função da natureza do empreendimento e de como foi o andamento do processo de licenciamento. E aqui, como a gente tem essa concessão de licença, lembra que eu comentei no começo, um pouco antes, sobre a responsabilidade do regulador quando ele emite uma licença. Essa confiança ou essa convicção de que o regulador tem, de que o seu empreendimento ele está adequado ambientalmente e que ele tem condições de corresponder àquilo que está preconizado nas normas todas, nas resoluções, ele é diretamente, o prazo é diretamente afetado por essa confiança. Pode ter certeza disso. Se um regulador ele está plenamente confiante, convicto de que o seu processo é bem controlado, de que suas condicionantes elas vão ser atendidas a contento, de que o seu empreendimento tem impactos conhecidos e estão mitigados, são controláveis e que o seu processo é capaz de atender plenamente aos condicionantes, aos requisitos e aos controles, às medidas mitigatórias, pode ter certeza, o seu prazo de validade de licença vai ser maior do que se o órgão ambiental não estiver plenamente convencido de que você é capaz. Nesses casos, ele responde com fiscalização, que também de alguma forma é custeada pelo empreendedor. A gente, no processo de manutenção da licença, existem taxas de licenciamento, de controle e fiscalização ambiental, que precisam ser pagas para justamente custear esse tipo de atuação do regulador. E também na forma de condicionantes, demandas de reportes, relatórios, enfim. A sua vida vai ser tanto mais tranquila, se podemos dizer assim, quanto maior for o seu poder de convencimento e a sua capacidade técnica de expressar para o regulador e para a sociedade civil de que o seu empreendimento é ambientalmente seguro. Nisso consiste a atuação dos profissionais de engenharia dentro do processo de licenciamento. Então, é quase que um indicador. Se sua licença ela tem uma validade, um prazo de validade maior, parabéns, você fez um bom trabalho. Se a sua licença tem um prazo de validade menor, parabéns, você fez um bom trabalho suficiente para conseguir uma licença. Mas saiba que você vai
ter um bom trabalho a ser feito também ao longo da vigência dessa licença e especialmente para o seu processo de renovação da sua licença. E aí tem todo um critério a ser observado, toda uma série de questões a serem observadas no processo de renovação de licença. Você precisa ter as suas condicionantes plenamente atendidas, ter o seu processo todo em conformidade com o que foi licenciado e precisa também observar prazos, como 120 dias de antecedência para um novo requerimento. E aí, quando se vai renovar uma licença, o processo se inicia de novo. Você entra com o requerimento de licença, hoje isso é feito, na maioria dos casos, de forma eletrônica, inclusive, e aí o regulador vai estabelecer todo o processo todos os protocolos que a gente já mencionou para revalidação ou para emissão de uma nova licença, enfim, para renovação da sua licença ambiental. E a vigência da sua licença, ela depende dessa relação. Inclusive, existe uma previsão específica na resolução CONAMA de que o órgão ambiental ele pode, por decisão motivada, modificar condicionantes, medidas de controle e suspender licença, cancelar licença. Ele pode atuar sempre que ocorrer ou que for detectado violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. Se você está descumprindo uma norma, se você tem uma emissão acima de um determinado limite previsto em norma, se você não cumpriu uma determinada condicionante, o órgão ambiental pode intervir no seu empreendimento de forma, inclusive, a suspender ou cancelar uma licença, o que seria algo terrível, porque inviabilizaria a continuidade do negócio onde você atua. Também por omissão ou falsa descrição de informações relevantes que tenham subsidiado a emissão da licença. Lembrem-se do que eu falei sobre a responsabilidade. A qualquer tempo, se for detectada uma omissão, falsidade, incompleteza ou qualquer má-fé, a sua licença pode estar comprometida. Então, a transparência é fundamental nesse caso. E também, no caso de superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Então, não é porque você teve uma licença emitida que a sua vida está garantida por aquele período. Você precisa continuar trabalhando e fazendo um bom trabalho. E, para finalizar, eu gostaria de retomar alguns pontos-chave de tudo aquilo que a gente conversou aqui sobre os processos de licenciamento. Primeiro ponto-chave, e vale como dica para os profissionais de engenharia industrial, é o conhecimento do seu empreendimento. O conhecimento do seu empreendimento, os aspectos e impactos ambientais do seu empreendimento são fundamentais para o sucesso do seu processo de licenciamento. Demonstrar conhecimento, transmitir segurança para o poder público a respeito dos processos que vão ser operados no seu empreendimento é fundamental. Um outro ponto-chave é a competência técnica da equipe de interlocução com o regulador. A sua equipe ela precisa estar preparada para lidar com o regulador, com a sociedade civil, o público em geral. Então, essa competência técnica e essa capacidade de interlocução, ela é fundamental. E a transparência na condução dos seus processos também é muito importante. E aí eu chamo a atenção para o que a gente conversou agora, quase que no final dessa conversa, desse bate-papo nosso, que é a necessidade de se manter a sua licença vigente. Então, a transparência na condução dos processos ela vai ser fundamental. E isso tudo culmina, na verdade, na relação de confiança entre
regulador e empreendedor. E aí a gente traduz na relação de confiança que precisa ser estabelecida, porque o regulador, na verdade, quando emite uma licença, ele está perante a sociedade civil defendendo o seu empreendimento. Ele está atestando que o seu empreendimento tem impactos controláveis, riscos controláveis, e que o seu empreendimento é viável do ponto de vista de segurança ambiental. Então, essa relação de confiança que se estabelece com o regulador, ela é fundamental. E isso é papel do engenheiro, é papel do corpo de engenharia, é papel do corpo técnico que sustenta um empreendimento. Esse é o seu papel. E é isso que você precisa fazer, é por isso que você precisa prezar no seu processo de licenciamento, na condução do seu processo de licenciamento. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui, que me ouviu até aqui. Muito obrigado pela atenção que você dispensou. Espero ter correspondido às expectativas que você depositou nesse trabalho. Mais uma vez eu parabenizo a toda a equipe, na pessoa do Jefferson, né, a equipe que está organizando essa primeira jornada online de engenharia industrial. Deixo aqui o meu abraço a você e meus votos de sucesso a vocês que organizam esse trabalho e a você que está acompanhando a gente aqui também. Muito sucesso na sua carreira, que você tenha portas abertas e tenha certeza, o seu esforço será recompensado. E eu desejo a você todo sucesso também. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. E eu deixo uma mensagem ao final dessa apresentação de uma pessoa que eu admiro muito, que eu queria ler para vocês aqui, né? Que todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir de sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades. Esse é um trecho de uma das cartas do Papa Francisco e é isso que eu espero ter feito com êxito aqui nessa primeira jornada online de engenharia industrial. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.